Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, neste que é o nosso Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Piracicaba, na direção geral, nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. E hoje estaremos estudando a última lição do terceiro trimestre de 2025, esta que foi uma lição que eu tenho certeza que trouxe muita bênção para as nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa edificação e edificação da Igreja do Senhor. Hoje a lição de número 13, que vai tratar sobre o tema Assembleia de Jerusalém. Esse que será o último tema da nossa lição de número 13, que nós estaremos estudando. O textuário da nossa lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, que diz assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A verdade prática da nossa lição, ela diz assim: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Esta é a verdade prática, que inclusive nós já estudamos em uma das lições, falando justamente sobre o organismo, que é o corpo vivo espiritual, e também organização, que é toda a estrutura social e administrativa da igreja. A palavra-chave da nossa lição de hoje é a Assembleia. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 32. Como sempre nós fazemos aqui, eu peço que você faça essa leitura, dá pause aí, faça a leitura e depois continue assistindo. Eu tenho certeza que isso traz edificação para a sua vida. Hoje nós estaremos contemplando alguns objetivos dentro desta lição. O primeiro, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Ponto 2, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. Ponto 3, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos, na preservação da unidade da igreja. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio ADCast para comentar esta lição juntamente conosco. Mais uma vez, o evangelista, o nosso irmão, pastor ali da congregação do Boa Esperança, o pastor João Rafael. Paz do Senhor, pastor João. A paz do Senhor, pastor Nesley, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Encerrando mais esse currículo, descrito pelo pastor José Gonçalves, essa lição maravilhosa em que nós escorremos esse trimestre de forma extraordinária. Parabéns alunos, professores, que se dedicaram até o final para estarem extraindo o melhor da parte de Deus através da sua palavra, com todo esse conteúdo maravilhoso. Também recebendo mais uma vez presbítero, irmão Samuel. Paz do Senhor, irmão Samuel. Paz do Senhor, pastor João. É realmente uma grande honra estar aqui com vocês para a gente falar mais um pouco sobre esse assunto maravilhoso que foi esse trimestre e a igreja em Jerusalém. Amém. Voltando aqui para a nossa introdução, nesta lição de hoje nós vamos falar um pouquinho como a igreja agiu para resolver alguns conflitos que estavam acontecendo ali de natureza, podemos dizer, doutrinária, né? Algumas questões que estavam acontecendo justamente por alguns fariseus convertidos que ali estavam, e às vezes eles queriam impor alguns julgos um tanto pesado, queria que permanecesse
a lei de Moisés, queria também que o rito da circuncisão permanecesse, e aí começou alguns conflitos, né? E esse conflito, na verdade, ele inicia-se quando traz-se ali o relatório das missões, né? A lição passada nós falamos sobre missões, esteve aqui o pastor Benê e também o missionário pastor Paulo Chachata, nosso missionário lá em Moçambique, e nós tratamos um pouquinho sobre missões, sobre a importância de se fazer missão e sobre esta árdua missão que é fazer missão. E falando sobre isso, nós entendemos que realmente até hoje existem alguns conflitos sobre qual é a verdadeira missão, o que é missão. E aí, naqueles dias, veio-se o relatório da missão que estava sendo muito bem feita e começaram a questionar, porque sempre tem os questionadores, né? Quando a igreja está crescendo, quando a igreja está indo bem, sempre levanta alguém que vai querer impedir o crescimento da igreja e, infelizmente, às vezes é uns de dentro da casa mesmo, né? Mas aí, por conta dessa situação, ali teve que ser reunido um concílio, uma assembleia em Jerusalém para ser tratado esses assuntos e ser definido algumas doutrinas, algumas regras que seriam impostas para que as coisas começassem a funcionar de uma forma organizada, né? Então, justamente sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. O primeiro tópico da lição fala sobre a questão doutrinária. E aqui eu vou mudar hoje um pouco, já vou passar para o presbítero irmão Samuel, que vai falar já, começar pelo primeiro tópico, que trata justamente sobre essa situação que eu falei, o relatório missionário. Muito bem. O assunto, a gente consegue já visualizar ele em Atos 14, 27. Né? Quando a gente lê Atos 14, 27, nos diz: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por eles, por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios. Né? Então, resumindo aqui, quem levou esse relatório? Paulo e Barnabé. Né? Embora o nosso amigo João Marcos estivesse junto, mas ele desistiu da viagem, no meio da viagem, e Paulo e Barnabé prosseguiram na viagem, concluíram a viagem, e quando voltaram, chegaram em Antioquia, que era a sede missionária, é muito importante também isso. A sede missionária de Paulo não era Jerusalém. Jerusalém era, podemos dizer, a sede da igreja, a sede cristã. Mas a sede missionária era Antioquia. E quando chegaram em Antioquia, então, muito felizes, reuniram toda a igreja e contaram os feitos de Deus. Né? O que eles relataram? As grandezas que Deus realizou, de como Deus salvou os gentios, de como Deus curou, de como Deus fez maravilhas, mesmo em meio à perseguição, em meio a tantas outras coisas. No relatório fica implícito que os gentios alcançaram a salvação mesmo estando fora das exigências judaicas, que seria os ritos, a própria circuncisão mesmo, né? Então não havia nenhuma exigência da lei para os gentios. E mesmo assim, eles alcançaram a salvação. Isso despertou uma grande guerra entre eles, podemos dizer assim, né? Uma guerra doutrinária mesmo. E é uma guerra que já vinha desde a casa de Cornélio. Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso. Mas só nessa introdução do relatório missionário, era um relatório abençoado, mas infelizmente o povo não ficou contente com ele. O povo queria que os gentios tivessem ali todos os rituais que os judeus faziam. Justamente, né? A lição ela deixa até claro aqui que o relatório deixava implícito aqui que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem nenhuma exigência de lei, circuncisão, que fosse imposto a eles. Então era justamente a graça. E aí tanto Paulo quanto Barnabé, eles viam essa
essa ação, essa manifestação desses milagres extraordinários que acontecia. E aí eles colocam até aqui, o professor comentarista desta lição, ele coloca aqui, ó, que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessário para a salvação destes povos. Então, Exatamente. era justamente inteiramente a graça e um dom de Deus concedido a todos. E aí nós vamos comentar um pouquinho mais sobre esse assunto no decorrer da lição aqui, sobre justamente essa questão da misericórdia de Deus, da crença, da fé em Jesus, da questão que eles aqui tinham recebido justamente esse dom de uma forma, parece que até mais do que os próprios judeus ali, que tinha esses ritos dentro deles ainda, né? Então era algo que tinha sido, como Paulo e Barnabé testemunha, extraordinário. Os milagres que aconteciam era extraordinário. Tanto é que chama a atenção e eles vão levar esse relatório. Mas, entrando aqui na sequência, o pastor João Rafael já vai comentar aqui sobre o legalismo judaizante, justamente essa sequência, né? Que era esse legalismo que esse povo queria impor sobre estes que estavam recebendo pela graça de Deus a salvação. Pois bem, nós conseguimos analisar através da preocupação e das escritas de Lucas, enquanto a mentalidade de alguns religiosos era a perseguição ou questionamento, a mentalidade do missionário é com as almas. Você vê a diferenciação daquele que se preocupa com as almas, daquele que se preocupa com a evolução e o crescimento da igreja, e com pessoas que se preocupam com tantas outras coisas e acaba perdendo o foco principal. A conversão, ela vem, a palavra conversão, a etimologia da palavra conversão, ela vem da palavra grega chamada epistéforo. A palavra epistéforo, ela fala de uma conversão genuína, da pessoa que se entrega a Jesus, ela se converte, ela muda a sua rota. Usando as leis de trânsito, a pessoa que está indo num sentido, e ela muda o seu sentido, e é isso que o evangelho provoca nas pessoas. Mas antes de nós falarmos sobre o epistéforo, a conversão, a mudança de rota, nós falamos também, lembramos que Paulo ele vai reforçar em Romanos capítulo 12, falando sobre a metanoia, a mentalidade da mente. E a gente vê que através desse legalismo judaizante, muitos deles não tinham mudado a sua mente ainda. E se Paulo ele não toma um posicionamento, ele não procura a igreja mãe, ele forma esse concílio, e eles levam essa preocupação para a organização, que muitas pessoas acabam tentando descaracterizar a necessidade de uma organização, de uma instituição religiosa que nós temos hoje. A igreja ela tomaria ramificações e surgiriam ali já, no início da igreja primitiva, algumas seitas, né? Então, olha a mentalidade, olha a visão desses missionários. E Lucas também, ele é enfático em nos apontar, né, às vezes até de forma muito intrínseca, o texto mesmo ele apresenta Barnabé e Paulo, né? Paulo ainda estava debaixo da sombra de Barnabé, Paulo ainda estava ali aprendendo com Barnabé. As seitas, elas surgem de forma muito minuciosa. E esses missionários, com uma visão e um propósito visando o reino de Deus, eles já cortam esse mal pela raiz. Amém. Justamente esse o contexto que o comentarista ele aborda, né? Ele diz assim, por se tratar de um tema complexo, porque era um tema complexo para a época, né? Sim. Porque eles estão vindo de um período ali da lei, apesar de ter vivido um período com Jesus, mas
o período da graça a partir da cruz ali, e aí eles começam a ter essa mudança ali tão repentina de gentios estarem vindo para Cristo. Nós falamos uma lição justamente sobre isso, né? Sobre essa pregação aos gentios, porque quando aqueles que receberam o Espírito Santo começaram a ser dispersos pela perseguição, diz que eles iam, mas eles queriam falar só a judeus. Não queria. Mas aí diz que os outros povos começaram a pregar. Os outros povos que receberam também começaram a pregar aos demais. Então a gente vê que era um tema complexo que precisava ser resolvido rápido. Sim. E aí o comentarista disse que se aquele tema não fosse resolvido rápido, poderia haver, justamente o que o pastor João disse, poderia haver aí muitas ramificações, seitas, outras igrejas, e aí a coisa poderia ter bagunçado tudo, porque onde entra a divisão, Exatamente. bagunça tudo, né? Mas vamos lá para o segundo tópico da nossa lição, que trata sobre justamente o que aconteceu nesta assembleia que houve para se discutir estes assuntos complexos que nós falamos aqui. E aí o tópico 2 fala o debate doutrinário. E aí nós podemos até fazer uma pergunta antes. Qual foi esse debate doutrinário? E aí nós vamos responder dentro dos tópicos. Eu já vou passar aqui ao presbítero irmão Samuel, que trata aí o primeiro ponto, uma questão crucial. Muito bem. Só lembrando que todas as vezes que Satanás interferiu na história da igreja para lançar algo novo, principalmente heresia, a primeira característica disso é tirar Jesus do centro, né? Se você olhar, os judaizantes eram pessoas convertidas, tinham até sido batizadas com o Espírito Santo, mas infelizmente deram lugar ao diabo. Para quê? Para tirar Jesus do centro da salvação. Jesus é o ponto central da salvação. Não tem outro caminho, é Jesus. E a partir do momento em que eu coloco Jesus de lado, a graça de lado, e começo a apresentar rituais, começo a apresentar outras coisas, eu estou anulando o sacrifício de Cristo, né? E quando a gente começa a entender aqui, nesse tópico, uma questão crucial, a gente vai ver que todos eles tinham a ideia de que Jesus veio para os judeus. E os judeus, então, se sentiam orgulhosos disso. E aí eles falavam assim, para que todos possam receber o mesmo Jesus, o mesmo poder que nós, ou se torna judeu pelos rituais, ou então fica de fora totalmente, né? E aí a gente começa a entender, então, Atos 15:8, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, o que acontece nesse concílio de Jerusalém? O que nos traz a questão, qual é a questão crucial que foi apresentada no concílio de Jerusalém? É necessário fazer todos os rituais para alcançar a graça, para alcançar a salvação, né? E aí a questão principal que chegou em Jerusalém, porque essa confusão começou lá em Antioquia, e veio descendo, chegou em Jerusalém, reuniu todo mundo, toda a diretoria, e Pedro então usa esse argumento, né? Pedro usa o argumento que Deus já tinha aceitado os gentios. O próprio Pedro, ele rejeita, no início de tudo, ele rejeita ir na casa de Cornélio. Fala, mas eu não posso ir na casa de Cornélio, Cornélio é um gentil, né? E aí Deus, então, dá-lhe uma visão do quê? De um lençol com animais considerados impuros, e Deus fala para ele, mata e come. Ele falou, não, Senhor, eu nunca comi nada impuro, por que eu vou comer hoje? Então Deus estava mostrando para ele, olha, isso aqui é tudo eu que santifiquei. Você não pode julgar uma coisa que eu santifiquei como impura, né? Então a implicação que a gente vê aqui nessa questão crucial é, não era necessário impor a lei aos gentios. Essa foi a questão
levantada por Paulo, levantada por Barnabé, e muitas das vezes o próprio Pedro ficava meio sem saber o que decidir. Por isso, então, levanta-se esse concílio com toda a diretoria, com toda os apóstolos ali presentes, para quê? Para chegar a uma conclusão final baseado no Espírito Santo. Quando a gente vê aqui a Bíblia Pentecostal, eu fiz questão de anotar isso, eu gostaria de ler rapidinho. Pareceu bem ao Espírito Santo, né? Página 1973 da Bíblia Pentecostal, de Estudo Pentecostal, nossa Bíblia da CPAD, diz assim: o Espírito Santo dirigiu aqueles que participaram do Concílio de Jerusalém a tomarem decisões certas. Jesus prometeu que o Espírito guiaria a toda a verdade. As decisões da igreja não devem ser tomadas apenas pelos seres humanos. Os líderes devem buscar aceitar a direção do Espírito através da oração, do jejum, da devoção à palavra de Deus, até que possa discernir claramente a sua vontade. A vontade de quem? Do Espírito Santo. A igreja que quiser ser verdadeiramente leal a Cristo deve ouvir o que o Espírito diz, né? Isso aqui é o nosso escritor, um dos comentaristas da Bíblia Pentecostal nos trouxe. Então a questão crucial aqui a gente encontra exatamente no versículo 8 do capítulo 15 de Atos, né? Que Pedro apresenta a todos que o Espírito Santo foi dado tanto a gentios quanto a judeus. E interessante, né, irmão Samuel, é que o próprio Pedro que está fazendo ali uma defesa dos gentios era o mesmo Pedro que o senhor disse havia rejeitado, havia tido até um atrito com o próprio Paulo. Paulo diz: eu rejeitei ele na cara, enfrentei ele justamente por essas questões que ele não aceitava. Paulo chega a dizer: quando não tem ninguém, você está lá com os gentios, mas quando chegam os judeus, você não está com eles. Sim, Quem é sim. você? Você é duas caras agora? Mais ou menos isso, né? E aí o próprio Pedro, parece que tudo acontece para ter... porque Pedro tinha uma voz de peso nesse concílio. Então, acho que tudo aquilo aconteceu com Pedro para depois o povo... Não, se Pedro está falando, Pedro que tinha uma rejeição grande, então se Pedro está falando é porque a coisa é séria mesmo. Então, respondendo aí a questão que eu tinha comentado, né? Qual foi o debate doutrinário? Foi respondida aí pelo irmão Samuel, justamente dentro dessas questões aqui, que eles queriam tirar Jesus do centro. Jesus do centro. Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição, que trata sobre a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. Pastor João. Usar uma máxima do nosso pastor-presidente, pastor Ineu Lima Pereira, ele sempre nos instrui dizendo que a igreja ela não precisa ser regida ou dirigida ou liderada por pessoas que somente buscam a capacidade intelectual. Você vê que eram homens intelectuais, né? Coloca Paulo, um homem poliglota, um homem de uma cultura invulgar, um homem que tinha conceitos baseados na lei, conhecia as leis, conhecia a Torá. A igreja ela não é regida pela nossa capacidade cognitiva, mas e sim pelo Espírito Santo. Então, eram homens que eles, durante algum tempo, eles tinham os seus pontos de vista diferentes, em cima, às vezes, das mesmas questões, gerou conflito entre eles, assim como gera até os dias de hoje. Nós temos pensamentos diferentes, divergência, mas quando o líder, quando o obreiro, quando a igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo, aí você consegue discernir aquele que fala através do Espírito e aquele que fala através da carne. E Pedro traz, né, essa consciência a eles, e Paulo também já havia falado um tempo antes à igreja da Galácia, porque se nós pegarmos a epístola de Paulo, a carta de Paulo à igreja da Galácia, era praticamente as mesmas questões doutrinárias. Era sobre
legalismo, sobre os judaizantes e pessoas que nem o pastor Samuel, ele mencionou aqui, que obtiveram o Espírito Santo. Pessoas que creram, pessoas que foram cheias do Espírito Santo, mas por algum tipo de legalidade, por alguma margem que eles foram dando, gerou todo esse constrangimento e os líderes estavam ali para apagar esse fogo estranho e conduzir da melhor forma a igreja de Deus. A igreja nunca foi do homem. O governo é do homem. O homem administra, o homem governa. Mas a igreja ainda é do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E trazendo aí um contexto desse ponto aqui, complementando, né, na verdade, eles trazem toda uma argumentação, né, colocando aqui justamente a experiência do Pentecoste e fazendo o parâmetro, né? Teve a experiência do Pentecoste, teve na casa de Cornélio. Sim. E aí Pedro relata também os acontecimentos com os crentes da Galácia. Então ele fala assim, tudo está dentro do mesmo contexto. Então ele usa esse argumento para complementar ali a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. Atos 10, a gente já vê a confusão ali na casa de Cornélio, os judeus sentindo ciúmes. Quando a gente vê Atos 10, 44, 45, a gente vai ver mais ou menos assim que Pedro falou e o Espírito Santo caiu sobre a família de Cornélio. Foi uma bênção. E os judeus, no capítulo 45, no versículo 45, mais ou menos vai assim, ó. E os fiéis que eram da circuncisão, todos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Aí eu fui ver o que era o maravilharam-se. A palavra maravilharam-se do grego aqui é existemi ou existemi, já que não temos acento. No grego, essa palavra não está relacionada a uma coisa boa. O que está relacionado à palavra? A palavra traduzida no pé da letra é ficaram surpresos, mas uma surpresa assim, como pode? A gente faz tantos rituais para poder alcançar e eles simplesmente aceitam e já alcançam, né? E aí a outra tradução é ficaram atônitos, ficaram fora de si e ficaram insanos. Então, o próprio versículo 45, a palavra é maravilharam-se, mas quando a gente vai estudá-la e ver o contexto do capítulo 10, versículo 44 em diante, a gente vai ver os judeus sentindo muitos ciúmes de Deus estar derramando de uma forma poderosa e simples na vida dos gentios o Espírito Santo sem precisar de rituais. Isso é complicado. Justamente. Por isso que tinha essa questão complexa que precisava ser resolvida, né? E aí no tópico 3, que a gente entra aqui, enquanto havia essa argumentação de Pedro, pautada na questão do Pentecoste, Tiago ele já foi mais incisivo. Sim. Tiago ele já pegou e falou assim, não, vamos para a palavra, né? E aí Tiago ele faz referência ali aos profetas que haviam já predito o que aconteceria. Em Atos 15:15 ele diz, e com isto concordam as palavras dos profetas, de que haveria de acontecer, de que haveria esta aceitação dos gentios também, e não só dos judeus. Então aqui, pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte desse povo e não só os judeus. Então, eu acho que Tiago ele vem e já traz a palavra final ali. Gente, muito boa a argumentação, essa questão do Pentecoste, do que eles estão recebendo. Muito bom essa questão dos milagres e maravilhas, porque também era um testemunho. Mas vamos para a palavra aqui, ó. Já havia sido predito pelos profetas que isto haveria de acontecer. Então, a gente vê aqui que
A igreja, quando, como o pastor João disse, a igreja quando ela é direcionada pelo Espírito Santo, eu acho que não tem que ter questionamento. Sim, jamais. Tem que ser levada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai direcionar para os lugares certos, para os caminhos certos, para as questões certas. E Tiago, direcionado pelo Espírito Santo, ele vem e é bem incisivo nesta questão. O pastor João quer fazer algum comentário, pastor? Nós percebemos que Tiago, ele leva eles a tirarem essa escama dos olhos, porque já eles eram doutrinados em cima das Escrituras, né? Aos 12 anos, o adolescente, o jovem, a criança, eles já tinham que se apresentar com o bar mitzvah e citar os mandamentos, citar as leis. Então, ó, volta lá na sua infância e faça uma reflexão daquilo que você aprendeu. Então, Tiago estava estimulando eles, sendo que Paulo faz isso depois, e Paulo ele reescreve toda a sua leitura do Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo. Então, Tiago está dando a eles um estímulo. Volta lá e reflete nas Escrituras Sagradas. Né? O pastor Samuel ele vai trazer para nós aqui também, acredito, Amós capítulo 9. Então, Exato. Ele faz essa reflexão para eles fazer essas conexões e voltar aqui a essa aplicação. Isso aí é o que a gente chama de uma exegese bíblica, né? Ele olhou e disse, espera aí, o único jeito de convencer um judeu é pela Bíblia. Judeu só aceita a palavra. Então vamos lá para Amós 9, 11, 12, né? Ele está dizendo assim, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então, ele apresenta que os gentios, os filhos de Edom e os gentios, são aí heranças do Senhor também, desde que clame pelo Senhor. Amém. Bom, estamos indo já para o terceiro tópico da nossa lição, que trata sobre a decisão da Assembleia de Jerusalém. Então, diante de todo esse contexto, diante da problemática que existia, a argumentação que houve tinha que ter uma solução. E o tópico 3, nós vamos tratar justamente disso. E aí o primeiro ponto aqui fala o Espírito na Assembleia. Eu passo para o irmão Samuel para fazer aqui o primeiro. Amém. Eu estava comentando aqui com o pastor João, a gente não pode romantizar o que aconteceu nessa Assembleia, né, nesse concílio de Jerusalém. Por quê? Primeiramente, a gente precisa entender que foi uma bênção, foi maravilhoso, só que foi um assunto administrativo, foi um tema administrativo, né? E temas administrativos geralmente levanta-se, às vezes, até contendas, mas tudo precisa ser bem aparado, né? A gente vê, como já foi citado aqui, Paulo dizendo aos Gálatas 2,12 que Pedro agia de uma forma hipócrita, né? Chamou Pedro de hipócrita mesmo. E Paulo não aguenta e fala mesmo, ataca, né? Mas graças a Deus havia o Espírito Santo naquele concílio. Ficamos alegres por isso. E o mais digno de nota que a gente precisa entender no primeiro subtópico aqui, o Espírito na Assembleia, é que eles não só consideravam o Espírito Santo como uma doutrina da igreja, como a soteriologia ou como a pneumatologia, não, eles consideravam o Espírito Santo como uma pessoa e devemos considerá-lo até hoje, como uma pessoa. É isso que a gente precisa entender. O que levou o sucesso daquela assembleia, o que levou o sucesso daquele concílio foi que eles debateram, foi apresentado o argumento bíblico, foi apresentado o argumento teológico, o argumento pentecostal, mas também foi apresentado o Espírito Santo, de uma forma que o Espírito Santo, como pessoa ativa na igreja, teve total
participação na resolução da coisa. Tudo que a gente entende é que, se somos testemunhas de Jesus porque temos o Espírito Santo, então precisamos ouvi-lo. E o maior exemplo de que quando se ouve o Espírito Santo tudo dá certo é o Concílio de Jerusalém. Bem, e pautando aqui o que foi o nosso, deixa eu lembrar aqui, verdade prática da nossa lição, que diz que em sua essência a igreja é tanto um organismo quanto uma organização no sentido de estrutura social e administrativa, eu disse, e organismo no sentido de corpo vivo espiritual. E como corpo vivo espiritual, um dos maiores agentes para que esse corpo vivo espiritual ele funcione é justamente a ação do Espírito Santo. Ação ativa. Ação ativa, como o senhor disse, né? Tem que ter essa palavra aí, ação ativa do Espírito Santo para que tudo aconteça. Porque a gente vê o Espírito Santo agindo em Gênesis 1:1. Ele tinha uma ação, ele pairava sobre as faces das águas, mas não era uma ação ativa. Não era uma ação ativa. Você está entendendo? Então, precisa ter uma ação, mas que essa ação seja ativa. É o mais importante. Essa ação ativa, podemos dizer que ela vem ali a partir de Pentecostes, né? Quando Pentecoste. Jesus, eu estou indo, mas estou enviando o Consolador, o Espírito Santo, para que ele tenha uma ação ativa até que eu volte, né? Exatamente. Então, justamente. O tópico, subtópico, né? 2 do tópico 3, ele vai tratar sobre a orientação do Espírito na Assembleia. Pastor João. Eu gostaria até de fazer a leitura, que é muito rica essa leitura, para nós compreendermos. Eu sei que os professores, os alunos farão também, mas só para nós extrairmos o contexto e o conteúdo muito rico. O texto de Atos capítulo 15, 28 nos diz como era feita a orientação do Espírito na igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas. Nós percebemos que os dons espirituais, eles estavam sendo muito bem utilizados. Existem pessoas que tentam, de alguma forma, espiritualizar tudo. O líder precisa tomar uma decisão. Mas você já falou com Deus? O líder que é cheio do Espírito Santo e que tem um relacionamento, a igreja que é cheia do Espírito Santo, e ela tem um relacionamento com o Espírito Santo, ela já está sendo tomada por Deus a todo instante. Quando Deus ele faz o chamamento na vida de Abraão, ele diz que Abraão seria uma bênção. Então, as decisões de Abraão que estavam sendo conduzidas por Deus eram orientações dadas por Deus através da impressão no coração de Abraão. A igreja, ela estava sendo conduzida pelo Espírito Santo. Então, o escritor, o pastor José Gonçalves, ele extrai essa informação de Lucas aqui muito rica, porque às vezes nós não entendemos as diretrizes do nosso líder maior. Aí o questionamento às vezes surge, mas será que o pastor orou para tomar essa decisão? Mas será que o nosso presidente, será que o nosso supervisor, será que o nosso pastor local, ele tomou essa decisão debaixo de muita oração e debaixo de muito jejum? Irmãos, o homem de Deus, a igreja que tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, ela está sempre sendo regida pelo Espírito Santo. Então, ele enfatiza aqui dizendo que eles eram profetas de Deus. Eles eram profetas de Deus. E profetas de Deus eram direcionados, eram oráculos de Deus. A palavra deles era extraída do Espírito Santo de Deus. E no contexto aqui, pastor João, diz que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia. E indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Então, apesar deles terem dons, como foi mencionado, dentre eles Judas e Silas, que é feito menção,
eles também foram que levaram a carta da decisão. Então é importante até mencionar aqui essa questão que o senhor disse, né? O líder que é direcionado pelo Espírito Santo é o líder que vai fazer aquilo que o Espírito Santo manda e não tem questionamento a respeito desse assunto. Só que também é importante dizer que tem pessoas que ele prefere acreditar em situações diversas e até em profecias, mas não é aquela profecia que sai da boca daqueles que são guiados pelo Espírito Santo, mas é aquelas pessoas que, na verdade, eles vão de casa em casa buscando uma profecia, mas tem que ser uma profecia boa. Que se for ruim, eles não aceitam e vai na casa de outro. Nosso pastor chama profetada. Profetada, né? É mais ou menos igual aquela caixinha de promessa que eu já tive na minha... A minha mãe tinha um daquele lá. E só saía coisa boa naquele negocinho. É um místico, né? O místico ele chama atenção, né? Exatamente. E tem pessoas que parece que são doutrinadas e são levadas pelos ventos destas situações, destas profecias. E aí isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. É bom deixarmos claro isso. Eu gosto de uma palavra do apóstolo Paulo, até procurei o texto aqui agora, mas eu não encontrei. Ele diz, eu com minhas palavras. Ele não se posiciona dizendo, essas são as palavras de Deus, essas são as palavras do Espírito Santo. Porque ele já era um homem tomado pelo Espírito Santo. Então as palavras de Paulo, elas eram concernentes com a vontade de Deus. Então, às vezes, o líder, ele vai tomar um posicionamento, ele vai dar uma orientação para a igreja. Ah, mas ele subiu no monte para orar, ele recebeu revelação. Não, irmãos, as minhas decisões, elas são pautadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma vida de oração. Parece que se não tiver um ritual... precisa do ritual, né? Precisa de um ritual para a pessoa crer. Se o pastor estiver falando normal aqui com a Bíblia e dando um direcionamento para a igreja através do Espírito Santo... Não foi o Espírito Santo. Tem que ter todo um ritual, que é aquele ritual que eles estão acostumados, e para poder crer, para poder acreditar. Então tem que tomar cuidado com estas coisas. É importante essa orientação da revista. Isso aqui é de extrema importância para a igreja atual. Bem? O último ponto aqui da nossa lição, o parecer final da Assembleia. Então teve todo aí esse contexto que nós falamos, mas tinha que ter um parecer. E eu quero até ler aqui, eu grifei e fiz alguns, mas o comentário do professor está bem claro. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Isso aqui eram alguns exemplos, né? Mas o que estava sendo posto aqui é que haveria sim, tinha toda uma questão complexa que nós falamos no começo, mas a Assembleia tratou de alguns outros temas gerais. Sim. E dentro do ponto principal, saiu ali algumas questões. Olha, tem algumas situações que vocês precisam se abster também. Né? Não é de qualquer jeito também não é porque vocês não vão circuncidar, que vocês não vão seguir a lei de Moisés, que a salvação é pela graça, que é de qualquer jeito. Até hoje eu vi uma mensagem de uma pessoa falando, ele falou assim, hoje estão dando tanta ênfase ao evangelho da graça no seguinte ponto, do amor. Deus é amor, Deus ama... A hipergraça, né? Que aí entra a questão da hipergraça, que então eu posso ser o que eu quiser e fazer o que eu quiser e pronto, pela graça. Não, a gente vê nesse texto desta Assembleia que não era desse jeito. Sim. Né? E aí aqui continua, fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Isso é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. Então, houve-se um ponto de equilíbrio. Não vai ter o legalismo, mas também tem que existir uma doutrina para a salvação pela graça. Então, esse foi um ponto crucial
para que estas cartas fossem enviadas e esses irmãos tivessem ali um ponto-chave para começar. Até no início aqui eu coloquei, né, que a partir dali, eu acredito, né, a partir dali, que se teve a questão de liturgias, dogmas, usos e costumes, que não é a mesma coisa que doutrina, né, são situações diferentes, mas eu creio que a partir daqui começou a se ter uma organização da estrutura, daí organização mesmo de forma estrutural da igreja, com liturgias, dogmas, usos e costumes, a doutrina, né, que seria a questão da palavra mesmo. Então eu acho que essa assembleia ela foi um ponto-chave para que as coisas caminhassem e a igreja tivesse um crescimento. Pastor Samuel. O que você falou realmente foi muito rico, você foi muito feliz na sua colocação. A única coisa que a gente precisa entender é que houve sim a liberação da lei, né? O pessoal fala que Cristo veio para pôr um ponto final na lei. Na realidade, a lei ela existia como finalidade apresentar a Cristo. Exatamente. Né? E a gente precisa entender então que houve essa liberdade da lei. Esse é o mais importante do concílio também. O próprio Jesus disse, né? Eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir. Sim, sim. Pastor João. Pastor Josué Gonçalves, ele é feliz em extrair para nós aqui, dentro da leitura do último tópico que nós estamos, no último parágrafo, o legalismo deveria ser rejeitado, vírgula, os crentes judeus não. Eu lembro de Jesus ali em Mateus capítulo 16, com Pedro, que Pedro tenta persuadir Jesus, que Jesus está se apresentando, que ele haveria de morrer e ressuscitar, e Jesus se posiciona dizendo, arreda de mim, Satanás. Então, o Satanás sai, o legalismo sai, os excessos saem, sim, mas os crentes ficam, Pedro fica. Então, nós precisamos discernir. O líder cheio do Espírito Santo, o concílio da igreja, ela precisa ter esse tipo de discernimento. Você que é líder de jovens, você que é líder de departamento, e você talvez tenha alguma divergência com o seu liderado, você precisa separar aquilo que são os excessos com o discipulado. Aquilo que é excesso, você tira da igreja os excessos, mas você mantém o discipulado, porque ele é um crente salvo, talvez ele esteja em um momento conflituoso com a sua teologia, dentro da sua hermenêutica, mas nós resgatamos e nos preocupamos com as almas. É isso que Pedro fez, Paulo fez. O senhor mencionou aqui a respeito deles também, talvez eles terem conscientizado a igreja primitiva através da organização e além dos dogmas, além dos usos e costumes, além da doutrina. Nós vamos ver Paulo também, ele trazendo a reflexão à igreja em Tessalônica, ele falando, preserve as tradições dos vossos pais ou dos apóstolos. A Assembleia de Deus, ela é uma igreja pautada em tradições, uso e costume, nossa liturgia e a nossa declaração de fé. Então é uma igreja tradicional, nós somos conservadores. A Bíblia, ela nos dá respaldo para isso. Então foi todo esse contexto, esse emaranhado que os apóstolos e a Assembleia Geral, ela trouxe a consciência para a igreja. Amém. Até coloquei aqui, pastor, somos uma igreja pautada em padrões pré-estabelecidos. Não somos saudosistas. Isso é muito perigoso. Um crente saudosista é um crente desviado. É o crente que tem saudade de quando a igreja perseguia os outros. Sabe assim? A pessoa vem, aceita Jesus, já vem cansada, cheio do pecado, carregado. Aí tá ali, a gente ora por ele, aí chega um irmão saudosista do lado dele e fala, agora que você é crente, você precisa ser assim, não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo. E coloca um jugo em cima dele
pior do que ele quando ele estava no mundo. Isso é um crente saudosista. A igreja ela não é saudosista. Ela segue as suas tradições. Isso é muito importante. Saudosistas são os legalistas. Que são tradições que são pré-estabelecidas, né? Que são justamente aquelas questões que eu falei, né? Que foram estabelecidas também dentro de um concílio, de uma assembleia, né? Que são as nossas liturgias, os nossos dogmas, né? Os nossos usos e costumes. A doutrina é uma só. Exato. A doutrina ela é bíblica. Essa daí não muda, né? Mas a liturgia do culto, a forma como se faz ali toda a estrutura de um culto, né? O nosso tem os hinos da harpa, você tem a leitura bíblica, tem os departamentos que louvam. Então isso é uma liturgia de culto. Usos e costumes, que também é uma questão pré-estabelecida, e a questão dos nossos dogmas, né? Então tudo isso aí são questões que são pré-estabelecidas, com exceção da doutrina, como já foi mencionado. Irmãos, nós chegamos no final de mais um trimestre. Terceiro trimestre finalizado, lição 13 finalizada hoje, mas não fique triste porque já está chegando o quarto trimestre e nós vamos estudar com o comentarista pastor Silas Queiroz a lição Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Vai ser a lição do quarto trimestre de 2025. Então você que acompanhou todas as lições, as 13 lições, continue acompanhando, continue compartilhando, continue divulgando. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, divulgue aí na sua sala que você leciona. Eu tenho certeza que esse conteúdo é bênção, traz edificação para os lares. Então, mais uma vez, eu agradeço a você que acompanhou e te convido mais uma vez, participe conosco da Escola Bíblica Dominical. Nas nossas congregações, todos os domingos a partir das 9 horas da manhã, e aqui conosco no podcast, a pré-aula sempre acontece às quinta-feira a partir das 21h30. É isso mesmo, né? 21h30. Você é sempre o nosso convidado. Sempre temos aqui professores gabaritados, pastores que estão sempre nos auxiliando. E eu tenho certeza que todo o conteúdo será uma bênção e será para a edificação da sua vida. Amém? Que Deus continue te abençoando e aguardamos você no quarto trimestre da lição da Escola Bíblica Dominical.